eu nunca encontrei, pode existir, mas eu nunca encontrei alguém que entendesse que a própria ideia socialista em si mesma é maligna. Tá certo? É, e como eu não encontrei ninguém que dissesse isso, eu resolvi dizer eu mesmo. Né? É, a ideia de sociedade, de uma sociedade justa, a ideia de criar uma sociedade justa, para ela vale aquilo que Karl Kraus dizia da psicanálise, que ela mesma era a doença da qual ela prometia a cura. Então, a ideia da sociedade justa está na raiz de todos os males que ela promete curar. Então, é só uma questão de você analisar o conceito da sociedade justa e você vê que tudo o que aconteceu de maligno nos regimes revolucionários do século XX, comunismo, fascismo, etc., já estava dado no conceito mesmo da sociedade justa. Agora, pergunto eu, por que você tem que esperar para aprender com as lições da história, de pagas com o sangue de milhões de inocentes, aquilo que você já poderia ter aprendido da simples análise do conceito, que é uma atividade perfeitamente incruenta e pacífica. Só que não quiseram analisar o conceito e aceitaram a sua simples formulação verbal. Sem entender que por trás da formulação verbal existe uma referência a uma realidade substantiva. E essa realidade substantiva é que constitui o conteúdo do conceito. Então, se nós. Toda ideia que pretenda se transformar em realidade, ela implica, primeiro, o reconhecimento de que é necessário algum meio. E segundo, de que nem todo meio serve, de que tem que usar os meios que são apropriados. Portanto, a ideia de meios e de uma seleção de meios está dada automaticamente na simples formulação da ideia de um projeto. Então, analisando o próprio conceito de sociedade justa, você vê que essa ideia se baseia na convicção de que a presente sociedade é injusta. E é injusta não em detalhes, não nisso, naquilo, mas é injusta na sua própria estrutura. Ou seja, está viciada desde a raiz mesmo. E se a sociedade é tão corrupta assim, então é evidente que ela não pode, vamos dizer, se arrepender e se corrigir e se redimir por si mesma. É necessário uma ação. Tá certo? O sujeito desta ação não pode ser assim mesmo a sociedade, vamos dizer, na sua ação espontânea. Tem de haver um agente. E esse agente tem de ser transcendente à sociedade. Então, ele não pode ser uma coisa interna à sociedade. Então vamos chamar esse agente de a elite revolucionária ou o partido, para simplificar. Então, o partido, a elite revolucionária, ele pode nascer de dentro da própria sociedade, mas ele a transcende. Então, as contradições da sociedade fazem nascer o partido, mas o partido, na medida em que ele apreende intelectualmente o conjunto dessas contradições, ele as transcende e pode, portanto, desde fora, manipulá-las, manipular a sociedade inteira. Não é, quer dizer, não é simplesmente uma parte da sociedade agindo sobre outra parte. Uma parte da sociedade agindo sobre outra parte é o processo social normal, isso acontece em toda a sociedade. E que, por isso mesmo, vamos dizer, a ação de uma parte sobre outra parte não pode transformar o todo. Para você transformar a estrutura da sociedade, transformar a sociedade como um todo, é preciso um agente que seja transcendente à sociedade e, portanto, mais poderoso do que ela como um conjunto. Isso está dado no próprio conceito de sociedade justa. Presta atenção, é a questão de você analisar o conceito. E você perguntar o que esse conceito quer dizer. Se a sociedade é injusta e se nós podemos criar em cima dela uma sociedade, podemos destruí-la para criar uma sociedade justa, então tem que haver um agente. E esse agente não pode ser uma simples parcela ou aspecto, o efeito da sociedade. Ele tem que transcender a sociedade e se sobrepor a ela para poder agir sobre ela como um todo. Não é isso? Então, para poder agir sobre ela como um todo, não basta que ele a transcenda intelectualmente. Ele tem que ter um poder que seja superior ao da sociedade como um todo. E, portanto, ele tem que concentrar mais poder do que a sociedade tem.
o que isso implica necessariamente? Eu estou falando pela simples análise a priorística do conceito, né? Sem nenhuma experiência histórica. Então, o que isso implica? Implica, é necessário constituir uma elite que vai se sobrepor à sociedade como um todo, não só intelectualmente, mas materialmente, quer dizer, vai ter mais poder do que ela. Então, de cara, você tem a constituição de uma sociedade de classes. Quer dizer, sem criar uma nova sociedade de classes, não é possível a criação da tal da sociedade justa. Então, a classe dominante, ou a elite, o partido se transforma então em classe dominante. Eu pergunto, como é que ele vai fazer em seguida para desfazer, né, a diferenciação de classe que ele mesmo criou? Ele tem que entregar de volta o poder. Mas acontece que se ele entregar de volta o poder, das duas uma, ou acaba o processo revolucionário, ou começa um outro processo revolucionário diferente. Segundo, quando que a diferenciação de classes será abolida? Havia uma diferenciação de classes antes. A Revolução cria uma outra diferenciação de classe mais radical e mais extrema. Porque note bem, se você pega, por exemplo, proletariado e burguesia, eu digo, bom, a burguesia é mais poderosa do que o proletariado, mas não é mais poderosa do que a sociedade inteira. É apenas uma parte da sociedade que é mais poderosa que a outra. Mas o processo revolucionário implica a criação de um centro de poder que se sobrepõe à sociedade inteira. Senão não é possível. Você não pode agir sobre uma sociedade inteira se você não tem mais poder do que ela. Isto, repito, não é experiência, não estou analisando a experiência histórica, mas o simples conceito de sociedade justa. Então, a ideia da criação da sociedade justa implica a criação da elite revolucionária e implica a concentração do poder, de modo que o poder da elite revolucionária se sobreponha de toda a sociedade. Então criou uma nova sociedade de classes. Tá certo? Pergunto eu, quando que esta sociedade de classe então será abolida para instituir o igualitarismo que foi prometido? A resposta é nunca, por definição. Por quê? Enquanto você tem a diferenciação de classe, você tem ainda a injustiça. Então a sociedade não está justa, então, portanto, o agente revolucionário não pode devolver à população o poder que ele tomou dela. Então, quer dizer, a ideia da sociedade justa cria um poder que se sobrepõe a toda a sociedade e que não pode ser devolvido à sociedade jamais. Então, pela simples análise do conceito de sociedade justa, você vê que esta ideia, quando se levada à prática, criaria um regime que, primeiro, seria uma sociedade de classes mais estratificada e mais injusta do que todas as anteriores. Segundo, essa nova estrutura não poderia se dissolver jamais. No instante que ela se dissolvesse, o que aconteceria? Acabaria o processo revolucionário ou começaria um outro processo revolucionário diferente por outra elite ou pela mesma, vamos dizer, sob um novo disfarce, que é exatamente o que está acontecendo na Rússia. A experiência histórica nos mostra que foi assim, mas a experiência histórica era inútil e dispensável. Se alguém tivesse tido a coragem, a cabeça de simplesmente analisar o conceito de sociedade justa, entenderia que é uma ideia maligna que só poderia resultar em miséria, genocídio e sofrimentos descomunais. Mas por que a ideia de sociedade justa adquiriu esse prestígio? Porque os próprios inimigos da ideia reconheceram que em si ela era belíssima e o ideal nobre, porque tem raízes bíblicas. Digo, raízes bíblicas? Quer dizer, aí a ideia da revolução, da sociedade igualitária e justa, aparece como uma simples versão terrestrializada da palavra divina e adquire todo o prestígio religioso inerente a essa semântica. Mas procure na Bíblia, vê se você tem alguma acusação, por mais mínima que seja, a uma estrutura social.
Nenhuma. Você tem acusação a pessoas, ou a situações determinadas. Por exemplo, quando o profeta Natan fala mal de Davi, porque Davi praticamente matou o sujeito para tomar a mulher dele, o profeta vai lá e fala mal disso. Quer dizer, é um governante que está sendo criticado. Ou fala mal do faraó, ou fala mal disso. Estrutura social, sociedade como um todo, não. Então, a ideia de sociedade justa ela não pode corresponder a nada de real e nem mesmo a nada de ideal. Sociedade justa não chega a ser uma ideia, é uma figura de linguagem. Porque a justiça é uma virtude. E só pode ser sujeito de virtude aquele ser que tem a capacidade de ação consciente e voluntária. Portanto, que tem a unidade vamos dizer, de um eu. Ou seja, somente o ser humano pode ser justo ou injusto. Aplicar esse conceito à sociedade é uma figura de linguagem. Ou seja, a ideia de sociedade justa não pode ser sequer definida como ideia. Só pode ser expressa verbalmente, quer dizer, mas é uma construção verbal à qual não corresponde, não só não corresponde nenhuma realidade, como não corresponde nenhuma ideia identificável. É uma metonímia, uma figura de linguagem. E, no entanto, há 200 anos nós estamos vivendo e sofrendo por causa dessa maldita ideia da sociedade justa. Nenhuma sociedade jamais será justa. Isso é impossível. Esse é um conceito que não faz sentido. O que pode haver, vamos dizer, é alguma sociedade na qual as pessoas têm mais meios de fazer justiça do que numa outra. Mas isso mesmo pressupõe que a injustiça continuará existindo ali. Então, toda e qualquer sociedade é uma mistura de justiça e injustiça, meu Deus do céu. Por definição. Isso quer dizer, a busca da justiça, aquilo que fala Rudolf von Ihring, a luta pelo direito, a luta pela justiça, é um elemento permanente da vida humana. Agora, se você falar uma sociedade justa, acabou a luta pela justiça. Isso é a mesma coisa que você dizer que, bom, você vai tomar o seu banho definitivo. Você vai tomar um banho tão bem feito que nunca mais você precisará tomar banho. Então, é uma ideia absurda que implica, vamos dizer, a paralisação do tempo. Então, a paralisação do tempo é vamos dizer, aquela transfiguração do tempo histórico que, de repente, adquire, sem perder a sua característica de temporalidade terrestre, adquire a feição da eternidade. É um delírio, evidentemente. Então, quem quer que apareça falando de sociedade justa é um charlatão ou é um idiota. A justiça, é importante, vamos dizer, que os seres humanos ajam com justiça. E é importante que, na sociedade, não sejam abolidos os meios de lutar pela justiça. Então, vamos dizer, o que seria a sociedade maximamente justa que possamos conceber? Usando ainda a metonímia como vamos dizer, símbolo orientador do que nós queremos. Seria a sociedade onde os meios de buscar a justiça não são bloqueados. Mas isso não quer dizer que a justiça vai imperar. Não existe o império da justiça. Porque quando se fala o império da lei, não significa que não há mais injustiça, mas ao contrário, que existem meios de lutar contra ela e esses meios são permanentes. Por quê? Porque a injustiça é permanente. Então, a ideia de sociedade justa não é sequer uma ideia. Ela é apenas uma expressão verbal da incapacidade de lidar com ideias. E mais ainda com realidades. Então, isto é o que caracteriza realmente o pensamento revolucionário. É um pensamento alienado, louco, um pensamento impostado que se transporta, vamos dizer, a um mundo de realidades puramente verbais, tá certo? Às quais não corresponde nada, nem mesmo no plano das ideias, e que hipnotiza as pessoas com esses truques verbais, esses joguinhos verbais idiotas. E prometendo realizar uma coisa que não é possível, não é boa, não é conveniente, mata milhões de pessoas. Quem é culpado disso? O socialismo? Não. O liberalismo também.
todas as ideologias que apareceram são todas assim. Então, qual é a diferença delas em relação, por exemplo, ao cristianismo? Né? Eu acabei de explicar isso no artigo que eu mandei essa semana, que fala, vamos dizer, das causas sagradas. A ideia de que você pode se tornar melhor e se enobrecer mediante o serviço que você presta a uma causa, é uma ideia típica da modernidade, né? É uma ideia na qual a nobreza está na causa e não nas pessoas. Eu digo, mas escuta, mas uma causa em si não pode ser nobre? Nem nada. Só as pessoas podem ser, vamos dizer, a nobreza, a qualidade, a virtude, só pode estar em seres que tenham capacidade de ação voluntária e tenham consciência própria, portanto. Então existem pessoas nobres e pessoas ignóbeis, como existem pessoas justas e pessoas injustas. Mas a causa em si mesma não pode ser nobre. Quer dizer, é o indivíduo humano real que transmite a sua nobreza à causa que ele defende. Então, o portador da nobreza, o portador da virtude é o ser humano. E qual é a diferença dessas ideologias todas para o cristianismo? Digo, bom, o cristianismo, antes dele ser um movimento, dele ser uma causa, dele ser uma doutrina, dele ser uma igreja, ele foi uma pessoa. E é esta pessoa que transmite, né, vamos dizer, aos seus sucessores toda a virtude e toda a nobreza que eles possam ter. Não é uma causa que enobrece você. É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo que faz isso. Então, esta é a diferença entre o cristianismo e as ideologias modernas.